Olá, mais um meu, seu, nosso programa Lira em Pauta. Que prazer estar de volta e trazer um assunto muito importante para vocês. Vocês vão conhecer já o nosso convidado, a nossa personalidade, né, deste programa, que é o médico veterinário Diego Faria. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa, Diego. E hoje, com certeza, nós vamos querer matar algumas curiosidades sobre médico veterinário, né? E obrigado por você ter atendido aí o pedido, né, da produção, através do nosso jornalista que está ali. O Gilberto está fiscalizando tudo aqui, o produtor também, o diretor. Me diga uma coisa, como é que é ser médico veterinário? Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, por estar participando aí do programa com vocês. É uma profissão muito gratificante, um pouco cansativa da nossa rotina, mas que tem muita gratificação no nosso trabalho. Quantos anos são para estudar, para se formar um médico veterinário? A graduação tem a duração de 5 anos. 5 anos. E depois temos as especializações, as pós-graduações, e aí pode estender durante um período bem maior. A faculdade foi feita? Eu me formei na Universidade de Guarulhos. Guarulhos. Mora na região de Guarulhos? Moro na região de Guarulhos. Você é jovem, pô, já? Um médico veterinário? Pouquinho. E ganha bem o médico veterinário? É relativo. É relativo a gente falar do ganha bem, mas dá para manter mais ou menos. Uma curiosidade sua é que você se especializou em cavalos, não é isso? Exato. Minha especialidade é só na parte de equinos. Trabalho só na parte de cavalos. Isso foi uma paixão sua pelo equino, o cavalo? É uma paixão, eu tenho contato com o cavalo desde muito novo, sempre família do interior, então sempre ia para o interior. Você também veio do interior? Não, eu sou nascido aqui, mas o sangue é todo do interior, então a gente já está há bastante tempo. E gostava muito de cavalo desde pequeno, tive a oportunidade de entrar na medicina veterinária, a ideia foi trabalhar com cavalo e conseguir levar isso aí até... Foi uma paixão sua mesmo, uma paixão minha, poder uma participar paixão e fazer minha. a faculdade. Exato. Beleza, a família gostou da ideia? Todo mundo apoiou. Ninguém está arrependido? Até hoje não. Me diga uma coisa, dá para se viver como médico veterinário? Dá para se viver. Né? Dá para se viver. Rapaz, eu acho que trouxemos aqui um convidado que, né, vai resolver muito bem a coisa, a vida fica bem resolvida, né? Dá para resolver. Sim. Além de clínica geral, qual outro serviço você faz tratando dos equinos, dos cavalos? Hoje eu sou especialista em clínica e cirurgia, que é a minha primeira especialização. Fiz uma segunda especialização em reprodução de equinos e tenho cursos na área de odontologia. Então eu tenho mais a minha base da formação são mais ou menos nesse sentido. Odontologia de cavalos. Odontologia de cavalos. Sinceridade, pessoal, eu nunca tinha ouvido falar que teria na área do médico aqui, né, que teria um cuidado maior com o cavalo. O médico veterinário cuidasse também da parte de odontologia dos cavalos. Explica pra gente como é que é essa parte, Diogo. A odontologia, na verdade, é um serviço, é uma especialização, vamos dizer que um pouco mais recente, mas que vem crescendo num nível muito rápido. É recente, então? Que está sendo mais divulgado, eu acredito que aí, vamos falar recente, coisa de uns 10 anos. Hoje, acho que nos últimos 5 anos que está sendo bem difundido. As pessoas têm se preocupado mais com a mastigação do animal, com o cuidado com os dentes desse animal. Viram o quanto é importante isso aí para a vida do animal, no geral, tanto na criação, no manejo, nos animais de competição, no animal de cria, de recria. Você dá atendimento em vários aras ou você é específico de um só? Não, hoje eu sou autônomo e presto serviço para várias propriedades. Só na cidade de São Paulo, todo o estado, o país inteiro? Eu rodo uma região grande e se precisar a gente vai onde precisa mesmo. Não tem uma região muito delimitada, não. Isso realmente é gostar, é amar a profissão, hein? É amar. É isso aí. Quais os fatores necessários para uma boa reprodução de um cavalo? A reprodução acho que é bem complexa.
ela vai envolver várias etapas aí do manejo. Então, acho que primeiro a nutrição é extremamente importante. Alimentação? Alimentação. Um animal que não está bem nutrido, ele não vai ciclar bem, ele não vai ter uma resposta da fisiologia dele muito boa. Certo. Então ele precisa ter uma boa alimentação, acho que primordial. E depois disso vem o manejo, instalação da propriedade, a gente poder identificar quais são os animais que têm o valor genético que a gente procura, os cruzamentos adequados, e aí a gente começa a desenvolver o trabalho da reprodução. Tudo isso tem um trabalho que o médico veterinário que cuida dessa parte. Exato, exato. Muitas vezes a gente está associado com o proprietário. Então é um trabalho em conjunto, precisa da equipe, do proprietário, dos funcionários do local e do médico veterinário. Quais os fatores mais relevantes para você melhorar essa genética de um cavalo? Procurar o histórico desse animal, o que esse animal já fez, pensando no animal de nível de competição, que hoje é o que a maioria dos criadores procuram. Então, o que esse animal já fez na carreira atlética dele, o que os pais fizeram, o que os avós fizeram, isso aí é muito importante. A gente vem procurando toda a genética. E vocês fazem todo esse mapeamento? O ideal é que se faça todo esse mapeamento para a gente saber quais animais a gente vai selecionar no plantel. Que curiosidade, tá vendo, gente? A gente olha por aí, né? A gente vê os aras, vê, né, os locais, vê criações de cavalos, a gente acha que é só o capim que o cavalo come, né? Não é isso, né? Não, muito pelo contrário. Tem vários tipos de alimentação. Sim, tem a alimentação, às vezes até para determinada função do animal, de acordo com a exigência de treinamento dele, a fase desse animal, ele tem uma alimentação específica. Vamos entrar nos detalhes agora que você vai poder explicar para a gente melhor. Existem, então, modalidades de cavalos machadores, de corrida, o que mais? A gente tem os cavalos de adestramento, os cavalos de corrida dentro de diversas modalidades, cavalos de curta distância, de longa distância, os cavalos de explosão, os cavalos de marcha. Tudo tem uma diferenciação na alimentação e no cuidado que você vai dar específico a esse cavalo. Exatamente, exatamente. Cada animal, na verdade, ele tem uma exigência nutricional. Tem animais que precisam de mais resistência, porque a prova dele é um período mais longo. Tem animais que é uma prova de explosão, então é um curto espaço de tempo que ele tem para realizar o percurso. Então tudo isso a gente precisa saber para estar adequando a alimentação. Tudo isso é um cuidado para que o preparo que ele tenha fisicamente para poder alcançar os objetivos. Exatamente, além da alimentação, treinamento muito importante, os manejos preventivos, tudo isso vai envolvendo para esse resultado. É difícil de encontrar alguma dificuldade num animal de corrida, por exemplo, de realmente alcançar os objetivos? Não, acho que tudo envolve, são os fatores, a genética é muito importante, o treinamento e a nutrição. Perfeito. E o animal está bem de estado físico geral. Qual é a melhor espécie de cavalo para corrida? Hoje, para corrida, nós temos o puro sangue inglês, que é o animal que a gente vê principalmente dentro do Jockey Club aqui em São Paulo, o Jockey do Rio, e o quarto de milha. Hoje... Quarto de milha, o André tem acho que uns dois, ele tem, já falou comigo, tem quarto de milha, André. Ele também cuida de um aras aí, esse cara aí. O quarto de milha para uma prova de curta duração, uma prova de distância curta. E o puro sangue inglês de uma distância mais longa. Que são os do Jockey que participam? Do Jockey de São Paulo. O Jockey está meio parado ultimamente, de corridas? Você tem acompanhado o Jockey, eu não é muito a área que eu atuo, o Jockey, sim. Mas ele está passando por alguns problemas já há alguns anos. Tem melhorado, algumas vezes mas diminuiu muito o número de cavalo dentro da vila hípica do Jockey. Quais os principais cuidados com a saúde bucal de um animal que você tem que realmente ter, tem que observar, está constantemente dando cuidado com ele, você como médico veterinário? Bom, a princípio, o ideal seria antes da doma desse animal, o médico veterinário fazer uma avaliação da sanidade bucal, ver o que precisa ser feito. Às vezes esse cavalo tem dente de leite, então esses dentes precisam ser extraídos. Tem dente de leite também? Tem dente de leite também, atrapalha muito na função do cavalo. Então tem alguns cuidados. Depois, em média, uma avaliação a cada 10 meses, 1 ano mais ou menos, para a gente ver como que está. Vamos entrar aqui numa particularidade. Eu tenho formação de auxiliar dentista.
E quando a gente vai cuidar da boca de um ser humano, você tem algumas ferramentinhas ali pequenas, né? E para o cavalo, como é que é isso? Basicamente as mesmas ferramentas nas devidas proporções, um pouquinho maiores. É, um pouquinho maiores? Um pouquinho maior, mas basicamente é o mesmo material. Ah, é? Só muda um pouquinho o tamanho. As espátulas. Isso, exato. As brocas para fazer desgastes. Beleza, mesma coisa. Mesma coisa, mesma coisa. Tem também o trabalho de ortodontia também, endodontia também que se faz no animal? Hoje está começando a ser um pouco mais estudado, mas está evoluindo, está crescendo. Evoluindo. Então tá bom. E outra coisa, existe um calendário específico para a vacinação dos cavalos? Temos sim. A gente tem... Esse é um dos maiores cuidados que você tem que ter? Mas na verdade a gente atua na prevenção. Então a vacinação está dentro dessa prevenção, para a gente não ter algum problema futuramente, ou pelo menos tentar minimizar algum problema. Então temos um calendário para potros até 1 ano, calendários para os animais adultos e calendários para as éguas gestantes. São diferenciados, São diferenciados de acordo com a faixa do animal. Ah, é? E tem os meses específicos ou não? Não, os meses, cada aras a gente vai tentando moldar de uma forma. Hoje você está atendendo para quantos animais aproximadamente? Não precisa ser exato. Hoje são mais ou menos, acredito eu, que uns 180, 200 animais. Tudo isso? E dá para acompanhar direitinho? Dá para acompanhar. Tem que fazer uma boa planilha, um bom mapa, hein? Tudo bem dividido. Montar uma rota boa, porque senão a gente acaba se perdendo. Com certeza o pessoal já está colocando aí no GC aí o seu telefone, o seu endereço para contato, tudo direitinho. Tá assim, de Faria Medicina Equina, não é isso? Isso. Já está no Instagram direitinho e tal. Que bom, rapaz. Diego, há casos de proprietários que medicam seus animais sem consultar o veterinário? Infelizmente, muito. A gente ainda tem muito isso. E acaba atrapalhando muito a gente depois na rotina, porque às vezes a gente não sabe o que esse proprietário fez, se o proprietário fez da forma correta, se deu o remédio correto, se realmente o medicamento que ele fez tinha a indicação que ele acha que teria. Então isso ainda acontece bastante, infelizmente. E traz para vocês trabalho para realmente poder cuidar desse animal de uma forma melhor, né? Sim. Porque de repente se você medica um animal com um medicamento que não seja adequado, ele não vai produzir aquilo que é necessário. Às vezes até a via de administração, um medicamento que era para ser feito muscular, a pessoa faz venoso, isso pode gerar um problema, ou o inverso. Já houveram casos de você pegar uma situação dessa e deu uma complicação maior no animal, ele veio a falecer, alguma coisa? Para óbito, até hoje, graças a Deus, não. Mas já peguei algumas complicações por conta de medicação errada. Já peguei, sim. Tá vendo aí, companheiros? Não é fácil, não, é? Médico veterinário que conhece muito. Um intervalo, daqui a pouco a gente retorna com o Diego Farias, para falar mais sobre os animais, os equinos, ok? Dá um tempinho só.
Já estamos de volta com o programa Lira em Pauta. E aqui, falando com o médico veterinário Diego Faria. Ao terminar o bloco anterior, nós perguntamos para o Diego se há casos proprietários que medicam seus animais sem consultar o veterinário antes. E ele deu a explicação. E quais as consequências mais graves numa atitude dessa do proprietário do animal? Bom, acho que além dele estar mascarando algum possível sintoma que esse animal teria, ele pode estar prejudicando, dando formação de uma outra ferida, que a gente chama de abscessos por conta Perfeito. de medicação. E isso vai gerar um outro problema para esse animal. Perfeito. O cavalo, qual o tempo de vida de um animal desse? Hoje, a média de uns cavalo na fase atleta dele depende muito da modalidade que ele participa, mas acho que um tempo de vida médio aí, até uns 30, 32 anos, o cavalo vive bem. Diego, nós temos, a gente percebe, a gente vê, né? Tem os cavalos que ficam no campo, tem cavalos que ficam corrida. E hoje nós temos na Polícia Militar, a cavalaria da Polícia Militar, onde esses cavalos frequentam o campo de futebol, frequentam distúrbios civis. Existe uma diferença entre essa variedade de cavalos? Poderá existir? Existe muito com relação ao treinamento. Ao treinamento. Ao perfil, ao temperamento desse animal. O cavalo da Polícia Militar, por exemplo, ele tem que ser um animal que está condicionado a trabalhar em local de muita gente, de multidões, de possíveis distúrbios que vão acontecer. Então, o adestramento vai fazer com que esse animal seja mais pacífico ou não na multidão. Sem dúvida, o adestramento desse animal, o treinamento desse animal tem que ser um trabalho voltado para a atividade específico. Dele. Específico. Como é o de corrida. Exatamente, exatamente. Como é um cavalo que está no campo, né, a serviço. A gente vê algumas imagens aí, né, rapaz? Eu vejo muito no Instagram, no Facebook, o pessoal sacrificando o animal, né? Colocando o animal em carroça com um monte de coisa pesada e chibateando um cavalo. Rapaz, não vou te falar, isso aí irrita a gente, né, cara? O animal, ele precisa ter carinho com ele, né? Sem dúvida, e é um animal que retribui muito o carinho que a gente dá para ele. Então, hoje isso é um crime, isso é denunciado, então isso hoje gera muito problema, consequências para quem faz, para quem comete. O animal, quando ele é adestrado, o cavalo, ele acostuma com o dono, ele específico, ele sabe aquele dono que está falando com ele a hora que vai se comunicar? Eu acredito que sim. Uhum. Eu acredito que tem a interação homem-cavalo. Uhum. Você acha que ele não vai esquecer a imagem do dono? Eu não sei se ele associa tanto à imagem, mas o manejo com ele, o jeito de lidar com ele, sim. Ele vai tomar uma intimidade. Vai sim. Porque a gente percebe que o animal, ele é bem dócil, né, quando ele é bem adestrado. Sim, sim. É que você falou, ele gosta de carinho, né? Sim, sim. Todo animal, na verdade, gosta de carinho. Gosta de carinho. E qual a importância do acompanhamento veterinário dentro de um plantel na ação preventiva? Extremamente importante para a gente evitar muitos problemas. Por exemplo, pode especificar todos que você achar necessário. Vacinação é um manejo preventivo muito importante. O custo que a gente pode ter fazendo um tratamento é muito alto, comparado com o tratamento com a prevenção que a gente faria. Então seria vacinação, uma vermifugação adequada de tempos corretos, usando os princípios ativos adequados de acordo com a fase do animal. A gente conseguindo identificar algum problema que esteja no início, algum problema que não esteja tão avançado, que talvez dificulte o tratamento. O treinamento da equipe que está envolvida no serviço do plantel, que normalmente é quem identifica alguma diferença, já que no meu caso, por exemplo, eu não estou todos os dias dentro da propriedade. Então isso é muito importante, a gente ter uma equipe bem treinada. Perfeito.
E isso envolve o nosso trabalho também. Esse Agora vamos falar da treinamento. sua área é muito importante, reprodução. Pode explicar direitinho, hein? Hoje, dentro da reprodução, A câmera é sua, fica à o vontade. que a gente mais faz é a parte de inseminação artificial e as transferências de embrião. Temos algumas outras tecnologias, mas hoje eu acho que as duas são aí as que estão comercialmente dentro dos aras de uma forma mais avançada. Essa parte você sabe cuidar muito bem, se especializou nisso. É minha especialização. Hoje, na verdade, é o que eu mais tenho atuado, né, na parte de reprodução. E tem muitos cuidados que você tem que tomar para poder ter êxito nessa reprodução? Você precisa acompanhar diariamente sim. o animal ou não? Normalmente de 2 a 3 vezes por semana. 2 a 3 por semana. 3 vezes por semana. E, claro, envolve todo o manejo do aras. Foi o que eu falei no início. Se a gente não tiver um bom manejo sanitário, um bom manejo alimentar, eu não vou ter um bom resultado na minha reprodução. Então, às vezes, a gente não pode só pensar no resultado da reprodução. Eu tenho que ver lá no início como é o manejo geral dessa propriedade. E essa sua preocupação na reprodução, ela passa pela qualidade dos cavalos, pelo cavalo específico, tem específicos, né? Tem uns que são machadores, tem uns que são de trote, tem uns que são de corrida. Sim. Você faz uma equação disso para saber se o cavalo vai chegar a alcançar aquele objetivo que você pretende? Normalmente é um trabalho feito do veterinário em conjunto com o proprietário, para a gente ver qual seria o objetivo da criação, daquela propriedade. Se eu quiser, por exemplo, um cavalo machador, como é que vai ser o trabalho que você vai fazer entre o animal macho e a fêmea? Vamos atrás, de preferência, de um bom garanhão, para compra de cobertura, de sêmen desse garanhão, e de uma boa matriz. E como você escolhe um bom garanhão? De acordo com a genética dele, o que esse animal já fez do que a gente chama de campanha, que são as provas que ele participa, os títulos que ele tem. De preferência, pegar algum animal que já tem um histórico reprodutivo, para a gente saber o resultado dos filhos dele também em pista, para a gente poder fazer você essa tem, seleção. no mercado, você tem facilidade em encontrar esse tipo de animal para fazer o cruzamento? Temos. Tem facilidade? Tem facilidade. Hoje a internet é uma divulgação muito boa, a gente sempre está acompanhando as competições, então a gente tem uma ideia de quais são os animais que estão indo bem, quais não estão, então tudo isso ajuda a gente na seleção. Da mesma forma, para o cavalo que é corredor, que vai participar de corridas. Exatamente. Beleza, que bom, hein? Que, rapaz, não é fácil não, é coisa que a gente não conhecia, né? A gente É bem sabe, complexo. É bem complexo, é isso? Como o seu trabalho tem influência na valorização do animal no plantel? Não sei se você entendeu a pergunta. Qual a valorização que vai ter o animal, você tendo esse cuidado com ele? Então, o animal que ele passa por um acompanhamento veterinário adequado, não vou dizer que é impossível ele ter algum problema, mas pelo menos a gente consegue minimizar muito esses problemas. Então, sem dúvida, se eu tenho um animal que não tem nenhum problema, ele tem uma valorização maior no mercado. Então, isso influencia também na vida dele? Sim, tanto na duração dele no esporte, como na vida do animal como normal indivíduo. Também. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Algum fator assim que você gostaria de citar, que você não conseguiu objetivo no tratamento de um animal? É difícil. A gente normalmente tem um bom resultado. O resultado é bom nos tratamentos. E é caro esse tratamento? É muito relativo. Muito relativo para quem tem, claro. É relativo. O cavalo ele é um animal que consome um cuidado um pouco maior, apesar de ser um animal muito grande, quem olha às vezes não imagina, mas é um animal extremamente frágil. Então, o caro eu acho que vai ser um pouco relativo. A pessoa que entra nesse ramo, que vai criar, ele já tem uma ideia normalmente, que é um custo um pouquinho elevado. Tá bom, André, não sei o que foi falando, André subiu daqui, o diretor sumiu. Diego, explica para mim uma coisa. A gente sabe que as pessoas, para realmente ter um aras, ter um cavalo de corrida, tem que ter um poder aquisitivo, não é isso? Para você entrar neste mercado é muito difícil. É um mercado... É competitivo? Eu diria que competitivo e um pouco fechado. Fechado. É um pouco fechado. A gente trabalha, na verdade, muito por indicação. Ninguém vai pegar um animal de alto valor e dar para uma pessoa
desconhecida. Talvez a pessoa desconhecida extremamente competente. Mas normalmente o criador ele vai procurar informações, indicações com outros criadores. Então é um pouco fechado o mercado. Para se montar um aras com animais que realmente vão te dar um futuro melhor, aí você vai ter um rendimento desses animais e você pode pensar que não vai ter nenhum prejuízo. Você também dá esse amparo como médico veterinário para que as pessoas possam optar por adquirir um bom animal ou não? Sim, sim. Dentro do possível a gente tenta orientar de forma geral. Até por conta de experiência que vamos adquirindo com outras propriedades, para a pessoa não ter prejuízo e acabar se desencantando, porque é um negócio. É um negócio. É um negócio. E é um hobby relativamente caro. Então a pessoa tem que se cercar de cuidados para não se desencantar. Apesar de ser uma paixão, é um negócio. Mas só paixão não vai resolver, né? Sem dúvida. Tem que pensar também no outro lado, né? Sim, sim. É uma paixão que envolve muito custo. Exatamente. Eu acho que para completar essa paixão, só sendo médico veterinário mesmo, hein, rapaz? É verdade. Caramba, acho que eu vou mudar de ramo, hein? É um ramo gostoso. Eu tenho pessoas da família que mexem com animais, né? Passaram para mim uma pergunta para você aqui, rapaz. Como é que é aqui? Vem cá explicar para nós aqui, por favor. Vem cá, produtor, vem cá. Se existe algum... Se existe... Existe o quê? Um momento que tem que sacrificar o animal. Existe esse momento de sacrificar um animal? Infelizmente, sim. Às vezes, dependendo da enfermidade que esse animal tem, ou o tempo de evolução dessa enfermidade, a gente acaba se deparando com Não há como você fazer um tratamento e recuperar esse animal, é isso? Isso. Dependendo da enfermidade, infelizmente, tem que sacrificar. E como é feita esse sacrifício com a vara? Como é que você sacrifica ele? Nós temos algumas... Você que providencia ou não? Eu vou fazer a indicação, vamos dizer assim, da eutanásia e sempre com o aval do proprietário. A decisão final... A eutanásia? É do proprietário. Mas a gente vai mostrar para ele, tentar mostrar pelo menos, o porquê daquela decisão, daquela indicação. E o que é usado para essa eutanásia? O animal ele tem que ser sedado, ele passa por uma anestesia geral e depois a gente faz um medicamento, pode ser lidocaína, pode ser cloreto de potássio, tem alguns outros medicamentos para fazer a parada cardíaca. Caramba, coitado do bichinho, né, rapaz? Como é para você fazer isso? Como é para ele? Eu acho que é a pior parte da profissão. Porque a gente estuda para tentar salvar o animal, para cuidar do animal da melhor forma possível. Mas, na minha opinião, se chega num ponto que esse descanso é o melhor para ele, a gente tem que fazer o necessário. Exato. Diego, olhando para a câmera, dê o seu endereço, local, telefone, o que você quiser, fique à vontade, divulgue o seu trabalho como médico veterinário. Bom, eu tenho uma rede social que eu estou começando, na verdade, a divulgar algumas coisas que a gente faz na nossa rotina, no nosso dia a dia, que é o De Faria, Medicina Equina, que é o meu Instagram. Tenho o meu telefone, é 11 99397 9561, esse é o meu telefone pessoal. Eu acho que são as duas formas aí mais fáceis de me contactar. Que beleza. Agora vamos lá, vamos esquecer o médico veterinário, vamos falar da pessoa. Diego Faria, por Diego Faria, quem é? Bom, sou uma pessoa apaixonada pelo que eu faço, apaixonada por cavalos desde criança. Entrei na veterinária por conta disso, dessa paixão. Tenho cavalos, então os criadores brincam que o cavalo é um vício, é uma cachaça, e eu acho que realmente é viciante, é um negócio muito agradável no geral. E eu acho que o Diego é essa pessoa apaixonada pelo que faz, apaixonada pelos animais, que tenta fazer da melhor forma possível que ele se propõe. Recompensar os anos de faculdade. E estamos na luta aí, tentando recuperar. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Está convidado, quando quiser, retornar. Viu, Gilberto? Pode. Obrigado vocês pelo detalhe convite. Que você queira realmente falar sobre os animais, estamos abertos para recebê-lo. Não, muito obrigado. Muito obrigado a todos pelo convite. Dessa forma, encerramos o programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se o Mestre do Universo assim nos permitir.